Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano do IEPAM. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso, de Física, de vocês. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente estava vendo a respeito de ondulatória. E mais especificamente a gente vai falar a respeito dos fenômenos ondulatórios. Então a gente vai ver que existem algumas situações que as ondas elas vão ter alguns comportamentos nessas situações e a gente precisa estudar e entender um pouquinho para aprimorar o nosso conhecimento que a gente está tendo a respeito da ondulatória. Se vocês quiserem acompanhar aí pelo livro de vocês, é a unidade 6 do livro 2. E é isso aí, bora lá para a aula entender como é que funciona a reflexão em uma onda, a refração, ressonância, efeito Doppler. É isso que a gente vai estudar na aula de hoje, bora lá. Bom, então o primeiro fenômeno ondulatório que a gente tem que visualizar e que prestar atenção e entender um pouquinho é a respeito da reflexão de ondas, né? Então a gente viu lá no nosso estudo da ondulatória, no nosso estudo de óptica, na verdade, que a reflexão era aquela situação em que a luz vinha, chegava a uma superfície, né? Chegava a um certo meio e ele não passava. O que acontecia? Ele chegava nesse certo meio e voltava para onde ele estava vindo. Então, por exemplo, a luz, no caso da óptica, a luz vinha do meio gasoso do nosso oxigênio aqui, como a gente tem a luz, batia na superfície de um espelho, por exemplo, e era refletido de volta, né, em uma certa direção, com certo ângulo e tudo mais. Aqui no estudo da ondulatória na reflexão, não deixa de ser diferente. Então, olha só, o que vai acontecer? A gente vai ter um pulso, por exemplo, aqui nessa corda, e a gente vai ver que esse pulso vai se mover, chegar até uma certa superfície aqui, como a gente está vendo, por exemplo, uma parede. A gente tem uma corda bem aqui, e essa corda está amarrada a uma parede. Eu dou um pulso nessa corda, né, balanço ela, aí eu consigo reproduzir só um pulso mesmo. Esse pulso vai vir, chegar nessa parede, em vez dele passar e continuar o caminho dele, não. Ele vai chegar nessa parede e ele vai voltar sendo refletido por essa mesma corda. Então ele vai, bate na parede e volta. Essa é a ideia da reflexão, né? Aquilo que vem de um meio, bate em outro e acaba voltando para o próprio meio original de onde ele veio. Só que no caso da reflexão, dessa reflexão, né, da ondulatória, a reflexão da onda nas cordas, a gente vai ver que tem duas situações extremamente importantes de nós compreendermos. O primeiro é quando essa corda ela está amarrada aqui nessa parede, mas essa corda ela está com extremidade fixa. Então aqui onde está amarrado na parede, ele está bem amarrado mesmo, que ele não tem nenhuma folga permitindo essa corda de ir lá para cima e lá para baixo. Essa corda fica presa aqui, que ela não sai daqui. Então quando isso acontece, que a gente diz que a extremidade da corda está fixa, o pulso ele vai vir, como a gente está vendo aqui, olha, a barriguinha dele está aqui para cima. Aí ele vem, bate aqui na parede, por essa extremidade estar fixa. Quando ele é refletido, que essa segunda imagem bem aqui, ele é refletido com a inversão de fase. E o que seria essa inversão de fase? É justamente a mudança da barriguinha da onda, olha só. Aqui nessa situação a gente está vendo que o pulso foi feito, e ele vem com a barriguinha para cima, ele bate aqui na parede, e quando ele é refletido ele volta com a barriguinha para baixo. Isso a gente chama de inversão de fase da onda. É quando a onda deixa de ter uma crista e passa a ter um vale, por exemplo, como a gente está vendo bem aqui. E é só isso que vai acontecer. A onda vem, bate na parede, e essa corda, mais uma vez, enfatizando, isso é importante que vocês saibam, essa corda está presa aqui, que ela não consegue escapar de forma alguma. Então ela vem, bate na parede e volta com a inversão de fase, né, no sentido contrário de onde ela estava vindo. Essa é a reflexão, no caso, né, dessas ondas aí nas cordas. Agora, outra situação em que a gente tem é que essa corda ela está amarrada a uma parede também, só que ela não está fixa e presa de forma que ela não consiga ter nenhuma folga. Ela está, por exemplo, como se estivesse presa a essa parede bem aqui, só que ela tem uma certa movimentação para cima e para baixo essa corda. Então, se eu balançar essa corda, vai chegar uma hora que ela vai vir aqui para cima, que ela vai vir aqui para baixo, né? Diferente dessa daqui, que ela está amarrada aqui, daqui ela não se mexe. Tá? Então, o que vai acontecer quando a gente tiver uma situação dessa? A gente chama que a extremidade da corda é livre. Por quê? Porque ela tem uma certa movimentação bem aqui. Então, eu dou um pulso nessa corda, aí ele vem, bate na parede e ele é refletido. Então, ele volta para onde ele estava, para a própria corda, esse pulso. Só que o que a gente pode observar
é que não existe, olha só, a inversão de fase. Se a corda vem com um pulso, né, que tem uma certa crista, né, com a barriguinha para cima aqui, ele bate, ele volta com a barriguinha para cima. Se ele viesse com a barriguinha para baixo, ele ia vir bater aqui e voltar com a barriguinha para baixo, porque essa extremidade é livre, diferente da extremidade fixa. Se essa extremidade fixa, né, a barriguinha vem para cima, ela volta para baixo. Se ela vem por baixo, ela volta por cima. Essa primeira parte aqui é bem tranquila. São só os conceitos mesmo, mas é muito importante que a gente saiba e que a gente saiba diferenciar principalmente, né, o caso da extremidade fixa, que volta com inversão de fase, e da extremidade livre, que volta sem inversão de fase. Agora bora ver mais uma situação de um fenômeno ondulatório. Bom, então aqui agora a gente vai ter uma situação em que a gente vai ter a refração de onda, né? O que seria a refração de uma onda? O que é a refração? O fenômeno da refração é aquele em que uma onda vem de um certo meio e passa para outro meio, qualquer que seja. Mais uma vez, exemplo da nossa óptica que a gente já estudou, quando a luz vinha, por exemplo, do ar e passava para a água. A gente via que quando isso acontecia, havia uma mudança na velocidade da luz, né? Ou ela diminuía ou ela aumentava dependendo da situação, se ela viesse do ar para a água ou da água para o ar. Então essa mudança da velocidade dava a impressão que tinha uma mudança na direção. A ideia é a mesma, porém uma questão bastante importante de nós estudarmos é o caso dessa situação, né? A refração em cordas. Como é que funciona a refração em cordas? A refração, existem dois tipos. Existe quando a gente pega uma corda mais fininha, por exemplo, uma menos densa, e pega uma corda mais densa, uma corda mais grossona, que nem o exemplo que a gente tem bem aqui. Nós podemos observar, olha só, que aqui eu tenho uma corda bem fininha e bem aqui amarrada a essa corda fininha eu tenho, olha só, uma corda bem grossona. Aí a gente vai ter que analisar o que vai acontecer nessa situação bem aí. O que a gente pode ver é que quando a corda vem, o pulso vem da corda mais fina, né, da corda menos densa para mais densa, acontece o seguinte. Olha só, esse pulso está vindo bem aqui, encontra essa outra corda, né, grande bem aqui. E no momento que ela se encontra nessa posição bem aqui, que esse pulso vem e se encontra nessa posição, existe, olha só, a transferência desse pulso, uma parcela da transferência desse pulso vai para a corda mais grossa e uma outra parcela volta na mesma corda. O que vai acontecer aqui que é importante de nós sabermos? Que quando o pulso vem de uma corda menos densa para mais densa, ele passa sendo refratado, porém ele volta na mesma corda, no mesmo instante, né? Com a inversão de fase, como a gente pode ver bem aqui. Então, quando a gente tem uma situação em que a gente tem duas cordas amarradas, uma menos densa e uma mais densa, a gente vê, olha só, que o pulso ele passa para a corda mais densa sem inversão de fase e ele volta sendo refletido pela corda menos densa com inversão de fase. O segundo caso que a gente tem é quando a gente faz o contrário. A gente pega uma corda mais densa e passa um pulso através dela para uma corda menos densa. Como a gente pode ver bem aqui, olha, eu tenho uma corda mais grossona, mais densa, né, maior, e eu tenho uma corda bem fininha, bem aqui como vocês podem ver. Aí eu dou um pulso na corda maior. Quando isso acontece, a gente vai observar o seguinte, olha só, esse pulso ele está vindo até o momento em que ele encontra aqui a extremidade, né, das duas cordas, né, a junção das duas cordas. Aí ele se transmite, né, esse pulso, sendo que o pulso ele é refratado para a corda mais fininha aqui, né? Ele ganha uma certa velocidade e vocês podem perceber, olha, sem inversão de fase também. E ele acaba sendo refletido também sem a inversão de fase. Então, quando a gente tem uma situação em que a gente pega uma corda mais densa e passa um pulso para uma corda menos densa, a gente vai ter uma reflexão sem inversão de fase e uma refração também sem a inversão de fase. E no fim das contas, se nós analisarmos as duas situações, a gente vai ver que a passagem do pulso, né, o pulso que é passado, o pulso que é refratado, ele não sofre a inversão de fase. Só quem sofre a inversão de fase é o pulso que é refletido aqui pela junção das cordas, né? Quando vem da menos densa para mais densa, ele sofre a inversão, e quando vem da mais densa para menos densa, não sofre a inversão de fase. Então, é essa a ideia inicial que a gente tem que ter aqui na nossa reflexão, né? Na nossa refração. Lembrando que a reflexão, a onda está vindo, né? Pode ser, claro que a gente está usando o exemplo de cordas aqui, mas pode ser no geral. A corda vem,
né, com o pulso bem aqui, encontra um obstáculo e volta de novo, né, refletido por esse obstáculo. Essa é a ideia da reflexão. E a refração é quando a gente pega, né, um pulso que está vindo em um meio, no caso um meio menos denso, e passa para um meio mais denso. Ou o contrário, né? A gente pega de um meio mais denso e passa para um meio menos denso. Essa é a ideia aí nesse primeiro momento que a gente precisa ter. Agora a gente vai continuar estudando aí mais fenômenos que existem, que é bastante importante a gente. Bom, então vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai falar a respeito da difração. E o que seria a difração? A difração, gente, ela é a capacidade que uma onda tem, as ondas, no caso, no geral, né, tem de contornar objetos, obstáculos, né, em algumas situações. Então, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a gente pode imaginar uma piscina bem aqui, em que, que ela tem uma divisão e que a água passa só por aqui, por essa fendazinha bem aqui, e que, olha só, aqui desse lado seria a piscina dos adultos e aqui seria a piscina das crianças, né? Como se fosse uma piscina só, mas que ela tem a divisão para os adultos e para as crianças. Então aí os adultos estão tomando banho lá e fazem umas certas ondas assim. Então, olhando aqui essas ondas, é como se a gente estivesse tendo a visão aqui de cima, claro. E aqui nesses pontos que tem as linhas, é como se fossem as cristas das ondas. E essas partes aqui em fendas, né, que não tem nada, aqui entre as cristas seriam os nossos vales, os pontos mais baixos das ondas. Só que em vez da gente estar vendo de lado, como a gente costuma ver a onda assim, né, a gente está vendo essa onda de cima. Beleza. Aí essas ondas vêm bem aqui, aí o que acontece? Elas batem aqui nesses paredões, né, mas a única passagem que elas têm é por aqui e talvez um pouquinho aqui pelo lado, tá? Essa é a ideia. O que acontece? Como eu disse para vocês, as ondas elas têm a capacidade de contornar objetos. Então, quando eles chegam bem aqui, eles dão um jeito de passar para o outro lado. E, como a gente pode ver, aqui nessa situação, né, eles passam justamente por essa fendazinha bem aqui. Só que uma coisa muito importante que a gente precisa saber é que as ondas só conseguem contornar os obstáculos, né, os objetos, quando esses objetos, esses obstáculos têm a mesma ordem de grandeza que o comprimento dessa onda. Então, como assim, professor? Não entendi. Olha só, se vocês olharem bem aqui, o tamanho dessa brecha que eles conseguem passar, né? A gente tem dois paredões bem aqui e só tem um pequeno buraquinho aqui por onde a água passa. Se vocês olharem o tamanho, a distância aqui no caso, né, entre um paredão e o outro, vocês vão perceber que é mais ou menos aproximadamente a mesma distância entre, olha só, uma crista e outra, né, ou entre dois vales aqui. E o que é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos? É o que a gente chama de comprimento da onda. Então, essa onda aqui vai conseguir contornar esse obstáculo e vai conseguir passar para o outro lado. Mas ela só consegue fazer isso por quê? Porque a ordem do tamanho do comprimento dela é da mesma ordem do tamanho, né, da grandeza, mesma ordem de grandeza do tamanho do obstáculo que ela está contornando. E quando ela consegue contornar esse obstáculo, acontece uma seguinte situação, que essas ondas elas vão ganhar as seguintes características. Vocês estão vendo que aqui elas estão vindo, né, paralelas aqui, separadamente paralelas, né? Mas acontece que, olha só, que quando elas contornam, elas ganham essa característica aqui. E essa característica bem aqui vocês já estão mais acostumados a verem, né, como uma onda mesmo. Aqui eu exagerei meu desenho, mas ficaria mais ou menos do mesmo comprimento, né, a distância aqui entre eles, mas só para vocês notarem. Então aqui, olha, eles estão vindo de um jeito bonitinho e quando eles contornam esse obstáculo bem aqui, é como se criassem novas ondas. E para cada novo ponto que tem bem aqui nessa onda, como a gente pode ver, né, cria-se mais uma micro-onda bem aqui, por exemplo. Aí para cada um desses pontos cria mais micro-ondas bem aqui. Para cada ponto, né, a gente tem várias ondas novas e é por isso que eles criam essa característica dessa situação bem aí desse jeito. Tá? Então a ideia básica é essa, né? Difração, o que é, como eu falei para vocês, é a capacidade que a onda tem de contornar objetos, né? Então a gente vai ver uma outra situação que é bastante comum, mas que a gente nunca parou para pensar. Olha só, eu disse para vocês que a onda, ela é, nesse caso aqui, nessa que a gente está estudando, a gente considera que a luz, ela é um tipo de onda, né? Mas a gente sabe que a luz, ela é
dependendo da situação que a gente estiver analisando, ela pode se comportar como onda ou ela pode se comportar como partícula. Nesse caso aqui, a gente estuda a luz como se ela fosse justamente uma onda, porque ela tem algumas características que apresentam, né, as suas características como onda. Então, bora lá. Imagina aqui que a gente tenha um muro, por exemplo, bem aqui como vocês podem ver, né? E aqui eu tenho o Abelardo e aqui eu tenho a Mundica conversando. A Mundica conversando com o Abelardo, só que eles estão dos lados separados aqui do muro, né? A Mundica está do lado de dentro e aqui o Abelardo está fazendo uma serenata para a Mundica aqui, né? E ela está escutando. Eles estão conversando. O pai dela é muito brabo, não deixa ela ver ele pessoalmente. Só pode conversar através do muro. Enfim. Aí o que acontece? Vocês já pararam para pensar que a Mundica, que esse muro é totalmente fechado. A Mundica não consegue ver o Abelardo do outro lado. Porém, ela consegue escutar ele. Por que isso acontece? Porque quando o Abelardo fala bem aqui, ele faz uma certa onda, né, que é a nossa onda sonora. E essa onda sonora tem a capacidade, olha só como a gente está vendo bem aqui, de contornar esse muro e chegar, olha só, até o ouvido da Mundica bem aqui. Então o Abelardo está falando, o som que ele produz faz o quê? Contorna esse muro bem aqui e chega até o ouvido da Mundica e ela consegue observar ele, escutar ele. Beleza, até aí tudo bem, foi o que a gente acabou de ver nessa situação. Só que, como eu falei para vocês, a luz ela é um tipo de onda. E por que o som consegue observar, né? Desculpa, consegue contornar aqui e chegar até o ouvido da Mundica, mas a luz não consegue chegar? Porque é o seguinte. Então imaginem aqui que ele está num lindo dia de sol fazendo uma serenata. E aqui está o sol, né? Lindo e bonito, como vocês podem ver, sorridente, feliz com essa situação do Abelardo fazendo uma serenata para ela. Aí ele fala assim, cara, eu vou iluminar muito o Abelardo para ele estar bem felizão, bem bonitão para a Mundica ver ele. Só que acontece que os raios de luzes que vêm do Sol, eles são ondas, como vocês estão vendo bem aí, só que as ondas dele, né, são de um tamanho bem pequeno mesmo, a amplitude da onda, né, é bem pequeno dos raios de luzes solares. Então é muito pequeno, é microscópico. A olho nu é como se fosse uma linha reta, né? Como a gente já estudou na nossa óptica. A gente vê a luz como se fosse uma linha reta, bem aqui, né? Em comparação ao tamanho normal aqui, macroscópico, é o que a gente consegue ver. Então a gente considera que esse raio de luz ele tem uma coisa bem microscópica mesmo. Então a onda do raio de luz é bem microscópica, que não dá pra gente enxergar só com o nosso olho. E o que acontece? Como eu falei para vocês, a difração é a habilidade que a onda tem de contornar os objetos. Só que eu também falei para vocês que a onda só contorna objetos que são da mesma ordem de grandeza da onda. Então, olha só, o som aqui ele está contornando esse muro porque o som e o muro são da mesma ordem de grandeza, são da ordem de grandeza de metros, né? De 2 metros, 3 metros o muro. A nossa voz aqui está em torno de 6, 7 metros, se eu não me engano, né? E a ordem de grandeza aqui da luz não, é uma coisa muito pequena, microscópica, muito, muito, muito pequena. E por conta disso, a luz que chega aqui no Abelardo, que é refletida por ele, né? Vai fazer o seguinte, olha só. E como a gente já estudou na óptica também, a gente considera que o raio de luz se propaga em linha reta. Então o raio de luz que está chegando no Abelardo, que está sendo refletido por ele, pelo corpo dele, não chega aqui na nossa Mundica. Por quê? Olha só, o raio de luz aqui que vem do Abelardo, né, que ele está sendo refletido. O que acontece? Só quem está aqui acima do muro conseguiria ver ele. Mas esse raio de luz ele não consegue contornar esse muro. Por quê? Porque a grandeza da onda do raio de luz é diferente da grandeza, né, do tamanho de grandeza desse muro bem aqui, já diferente do som. Então, é por isso que o som consegue contornar o muro, mas, olha só, a luz não consegue, tá? Então é por isso que quando a gente está próximo um do outro aqui no muro, a gente consegue ouvir o que o outro fala, mas a gente não consegue ver o que ele está fazendo lá do outro lado, desde que esse muro seja totalmente fechado, logicamente. Então bora lá para o próximo fenômeno que a gente precisa estudar. Bom, então dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora a respeito da polarização das ondas. E o que seria polarização?
Imagina aqui que a gente tem uma corda, por exemplo, e que nessa corda eu tenho uma máquina que fique fazendo ela oscilar. Então essa corda ela vai oscilar, olha só, para cima e para baixo, mas ela também vai oscilar para um lado e para o outro. Como a gente está vendo aqui, ó, ela oscila daqui para cá e daqui para cá ao mesmo tempo. Então a máquina está fazendo ela oscilar, né, em duas direções, como a gente pode ver, né? Beleza. Aí, como vocês estão vendo bem aqui, ó, esse tracejado, né, seria a oscilação dela para o lado, e essa mais em azul aqui, normal, é ela oscilando de cima e para baixo, de cima para baixo. Beleza. Aí eu quero polarizar essa onda. O que seria então essa polarização? A polarização é como se eu fizesse uma seleção dessa onda e eu dissesse que eu quero que essa onda vibre só numa direção. Então ela está sendo produzida aqui transversalmente. E a polarização só acontece em ondas transversais, aquelas que a gente cria ela numa direção, mas ela se propaga em outra direção, beleza? Bora lá. Então aqui a gente tem, né, como a gente pode ver, a onda ela está indo para cima e para baixo, para o lado e para o outro, bem aqui. Aí eu digo o seguinte, não, eu quero que essa onda, a partir de determinado ponto, ela se manifeste somente para cima e para baixo. Eu não quero mais que ela fique indo para um lado e para o outro. Eu só quero que passe a parcela dela que vai de cima para baixo. Aí o que eu faço? Eu faço uma polarização dessa onda. Então eu faço a seleção dessa onda. Eu simplesmente vou colocar um aparelho, né, um negócio que a gente vai ver que tem várias situações em que eu vou selecionar a parte da onda que eu quero. E para uma onda em corda, para polarização em cordas, é bastante tranquilo, é bastante simples. E, na verdade, no geral, quando a gente estuda aqui na física, a gente estuda como se fosse dessa forma. Então, imagina o seguinte, como se eu pegasse uma grade mesmo, uma grade, e colocasse bem aqui, ó, através dessa onda. Tá? Como eu disse, eu quero a onda que passe somente indo para cima e para baixo. Então eu coloco uma grade bem aqui, olha só, que limita a passagem dessa onda. E o que a gente vai observar é o seguinte, que como, olha só, eu tenho a onda vindo bem aqui para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? Então olha só, a onda está indo assim e está indo assim também. Aí eu pego e coloco uma grade bem aqui. Aí o que vai acontecer? Essa grade está justamente onde eu quero, na vertical, que é para cima e para baixo. Então a onda ela só vai vibrar assim e só vai passar assim. Por quê? Porque quando ela bater bem aqui nas duas extremidades, essas vibrações que vai ter na horizontal, que está batendo bem grandona, ó, vai ser limitada. Então ela não vai ter mais a vibração aqui desse lado. Ela só vai ter a vibração para cima e para baixo. Essa que é a ideia da polarização das ondas. Então olha só, uma onda que estava vindo aqui para um lado, para o outro, para cima e para baixo, eu selecionei a parte dela que passa somente para cima e para baixo. E é só o que passa aqui nessa corda. Por quê? Porque aqui vem para um lado e para o outro não vai ter espaço para ficar oscilando. Então ela bate nessas extremidades bem aqui e não passa somente a parcela que vai para cima e para baixo. É bastante simples a ideia da polarização, é só isso, tá? E geralmente a gente considera como se fosse uma grade uma grade mesmo, na verdade, né? Então imagina lá, por exemplo, mais uma vez, a grade da tua casa, lá no muro da tua casa. Tu pega uma corda e passa, né? Tu tem as grades assim, ó, como se fosse várias grades assim, desse jeito, tá? Então se tu pega uma corda e passa aqui pelo centro dela, se tu balançar essa corda para cima e para baixo, tu vai ver que essas oscilações elas vão conseguir passar, porque essa abertura da grade que está permitindo. Mas se a gente tivesse as grades e elas fossem deitadas assim dessa forma como eu estou fazendo aqui para vocês, olha só. Quando a gente tentasse balançar para cima e para baixo, essa mesma corda, essas oscilações para cima e para baixo não ia passar. Por quê? Porque aqui está sendo limitada a passagem dela. Só iria passar, ó, a oscilação que eu fizesse para um lado e para o outro nessa situação. Então é basicamente isso. Eu tenho uma onda vibrando em várias direções, no caso, e eu seleciono só a direção que eu quero. Como é que eu faço isso? Colocando, nesse caso aqui, né, uma grade, um papel, alguma coisa que faça a onda passar só naquela direção que eu quero. Aqui no caso da luz, também é bastante tranquilo. Então a gente tem a luz, como a gente sabe. A luz ela é uma onda transversal. Ela vibra, né, em uma direção, na verdade em todas as direções, né, mas ela se propaga em outra direção. Então aqui ela se propaga, ela vibra de cima para baixo, para um lado para o outro, para cima e para baixo, na vertical aqui também, como a gente pode ver, né? Mas ela tem a propagação dela, ó, aqui para frente. Então imagina que eu quero polarizar a onda de luz que está vindo bem aqui.
Então a luz está vindo para cá se propagando. Aí eu quero que passe somente as luzes, a parcela da luz que vem na direção vertical. Então olha só, nessa situação aqui eu vou colocar um polarizador. E esse polarizador, olha só, vai ter grades verticais, porque eu disse que eu quero que passe só a parcela vertical dessa luz. Então olha só, essa parcela na diagonal, essas duas parcelas na diagonal e essa parcela bem aqui na horizontal não vai passar. Por quê? Porque eu quero que passe somente o que está na vertical. Então todas essas oscilações que estão tendo bem aqui vão ser paradas e vai passar somente a oscilação vertical. Então essa luz está vindo bem aqui. Quando passar por essa grade vai sobrar só a parcela aqui, que é da vertical, como a gente pode ver bem aqui, né? Beleza. Aí agora eu coloco um segundo polarizador. Aí eu digo que eu não quero, eu quero que passe só a parcela na horizontal. Então eu coloco um outro polarizador bem aqui, né? A luz continua se propagando, só que agora eu coloco, olha só, um polarizador que tem as grades horizontais, como a gente pode ver bem aqui. Então o que vai acontecer com essa luz que está vindo bem aqui? Ela não vai passar, por quê? Porque ela está na vertical e eu quero que ele passe só as parcelas, né, da horizontal. Então essa luz não vai passar. A partir daqui não tem mais luz, né? A gente não consegue enxergar porque essa luz foi polarizada nessa situação. A aplicação da polarização das ondas a gente tem bastante. Nós colocamos um óculos que eles são antirreflexos, né? Por que eles são antirreflexos? Porque eles têm os filtros polarizadores. Então, quando a gente passa na frente de um local que tenha, por exemplo, um vidro, que ele tenha um certo reflexo, né, quando chega aos nossos olhos, eles acabam incomodando. Então, as pessoas usam óculos antirreflexo que polariza justamente a luz desses outros lugares que vem, né, e deixa entrar somente a luz que é necessária, que a gente precisa mesmo, vindo diretamente dos objetos e não sendo refletido por outras superfícies, por exemplo, que pode incomodar no nosso olho. O cinema 3D também utiliza bastante esse princípio. Lá eles filmam com duas câmeras, uma do lado da outra, né, como se fossem os dois olhos humanos, né, porque o nosso olho é o que dá profundidade. Os nossos dois olhos é que dão profundidade, por isso nós temos dois olhos, e por isso que a gente sabe ver as distâncias, né, e tudo mais. E quando a gente assiste o cinema 3D é como se aquela imagem saísse da tela, né, e a gente observasse. E no cinema 3D, geralmente eles gravam com duas câmeras, uma do lado da outra, mais ou menos a distância dos dois olhos que nós temos. E aí o que acontece? Eles gravam essa cena e quando a gente utiliza aquele óculos tem lá um polarizador. Em um dos lados eles deixam entrar somente de um jeito, né, a luz em uma direção, e no outro óculos eles deixam entrar em outra direção, e isso dá a nossa sensação de profundidade lá na nossa tela que a gente está assistindo o nosso filme. Então é mais ou menos essa ideia aí. Agora a gente vai para mais um conceito bastante importante da nossa. Bom, então agora a gente vai falar a respeito da ressonância. E o que seria a ressonância? A ressonância, ela é a passagem de energia de um corpo para outro, por exemplo, e a gente passa essa energia através da vibração, né? Através de movimentos oscilatórios. E esse corpo ganha uma certa frequência de vibração, né? Uma certa frequência e uma certa amplitude também. Então imagina lá, vocês já devem ter visto que tem as pessoas que conseguem quebrar taças, né, no grito. Por quê? Porque quando a pessoa grita, aquele copo, ele tem uma certa frequência. O corpo do copo, o copo do material que ele é feito, e todos os corpos no geral, vocês precisam saber que eles têm uma certa frequência com que eles gostam de ser vibrados, né? Uma certa frequência natural dos corpos, a gente chama assim. E o que acontece? Quando a gente consegue chegar nessa frequência, a gente passa quando a gente consegue atingir essa frequência que esse corpo gosta de vibrar, né, a gente acaba passando energia para ele. E o que acontece? As moléculas desse corpo começam a ganhar energia, né, e elas começam a vibrar, tendo um movimento oscilatório e ganhando uma certa amplitude, né? E o que acontece com a taça de vidro, por exemplo? A gente tem a taça de vidro, a pessoa grita numa certa nota, com uma certa frequência, essa taça absorve essa energia que está vindo através do ar, né, das moléculas de ar, começa a vibrar, e por estar vibrando, né, ganhando energia, ela vai ganhando energia, as vibrações vão ficando mais altas. E o que acontece com a amplitude das moléculas que compõem esse corpo? Começa a ter uma amplitude muito alta, então a taça não consegue resistir e quebra. É essa a ideia lá deles quebrarem a taça no grito, né?
através dessa situação, através do que a gente chama de ressonância. Então, por exemplo, eu posso ter um pêndulo bem aqui, e eu posso transferir energia para ele de várias formas. Eu posso fazer ele se movimentar, por exemplo, eu pegar ele e ficar balançando ele, segurando bem assim. Só que vai ser uma oscilação forçada, não vai ser da forma que ele gosta. Eu posso simplesmente pegar ele a uma certa altura e soltar, aí eu vou ver que ele vai ficar indo e vindo, mais ou menos que nem está aqui, né? A posição normal dele seria aqui, inclinada para baixo, né? Paradinha. Aí eu levanto ele até uma certa altura e solto e ele começa a se movimentar, né? Então, olha só. Todos os corpos eles gostam de serem vibrados a uma certa frequência. E quando tu vibra eles a uma certa frequência, eles ganham energia, por isso eles começam a se movimentar, né? Ganhando uma certa amplitude. Então, olha só, vocês já pararam para pensar que num balanço, não basta só tu ir lá e ficar balançando a perna de qualquer jeito que tu vai conseguir se movimentar. Por quê? Porque esse balanço ele gosta de ser movimentado com uma certa frequência, com uma certa situação, de uma certa forma, né? Então, por mais que tu sente, por exemplo, tem aqui um balanço, né? Aqui, aí tu tá sentado nele e tu tá balançando as tuas pernas. Se tu ficar balançando para frente, para trás, bem aqui, de qualquer jeito, sem nenhuma de qualquer forma, mesmo rápido, o balanço nem vai sair do lugar. Ele vai continuar paradinho lá. Mas se tu começa a ficar balançando, a se movimentar do jeito que o balanço gosta, o que acontece? Esse balanço vai ganhando energia. A gente sabe que quando a gente vai para frente, a gente bota o nosso pé lá para frente, e quando ele começa a descer, a gente desce com o nosso pé aqui recolhido, né? Mais ou menos isso. Então é essa a ideia, é a transferência da energia, né, através de movimentos oscilatórios aqui, e esse corpo ganha essa energia aumentando a amplitude, aumentando a frequência, enfim. Mas ele só ganha essa energia a partir do momento que ele está mesmo chegando ali próximo do que ele gosta de ser vibrado. Nesse caso eu tenho o pêndulo, por exemplo, eu coloco esse pêndulo aqui, ele começa a se movimentar, ele vai ter um certo período que eu posso descobrir através dessa equação bem aqui, que é 2π raiz quadrada do comprimento desse fio dividido pela gravidade, e o que a gente vai observar é que não importa o tamanho do fio para ele ficar vibrando bem aqui, né, indo para um lado e para o outro. Aliás, o que importa é o tamanho do fio e não a altura com que eu jogo ele para ele ficar oscilando, né, com mais rapidez ou com menos rapidez. E também, né, a massa também não influencia nisso, que influencia somente a gravidade e o comprimento do fio. Então, quanto menor o fio, eu tenho uma certa vibração, quanto maior o fio, eu tenho uma certa outra vibração. Não influencia nada eu colocar ele em uma amplitude maior, né, ou eu colocar um objeto mais pesado. Isso não influencia nesse movimento desse pêndulo bem aí. E a frequência dele, como é o inverso do período, é 1 sobre 2π raiz quadrada da gravidade pelo comprimento. Mais uma vez, se a gente quiser descobrir o período de oscilação desse pêndulo bem aqui, ou a frequência com que ele vai oscilar, o período é o tempo que ele leva para completar uma oscilação, né, mais uma vez. E o que é uma oscilação? O que seria uma oscilação nesse caso? Ele teria que sair, por exemplo, aqui desse ponto médio, por exemplo. Ele sai desse ponto médio, ele chega em uma das extremidades, chega a outra extremidade e volta para esse ponto médio, né? Ou ele sai aqui dessa extremidade, vai até a outra e volta a essa extremidade de novo. Isso seria o período, né? O tempo que ele leva, e o tempo que ele levou para fazer isso, né, seria o período. O tempo que ele leva para chegar até uma posição e voltar. Ou seja, completar uma oscilação. E a frequência é o quê? É o número de oscilações que ele vai ter, 1, 2, 3, 4, enfim, pelo intervalo de tempo que ele levou para completar essas oscilações. Então a ressonância é basicamente isso. Agora a gente vai lá para mais um fenômeno ondulatório bastante importante que a gente precisa saber. Bom, então o próximo fenômeno ondulatório que a gente vai estudar bem aí é o que a gente chama de interferência ou o princípio de superposição das ondas. E o que seria isso? É bem tranquilo, bem fácil de entender. É o seguinte, a gente tem duas ondas, pode ser em qualquer meio, pode ser numa corda, pode ser na água, né? A gente tem duas ondas que elas vão se encontrar e aí uma vai interferir na outra. Na verdade não vai nem chegar a interferir, mas no momento do encontro elas vão se juntar, ter uma interação bem ali e depois elas continuam o movimento dela, né, tranquilamente. Mas a gente precisa saber aí como é que funciona. Então olha só. Nós temos dois tipos de interferência, o que a gente chama de construtiva e o que chama de interferência destrutiva. A primeira, que é a construtiva, acontece da seguinte forma. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, como se fosse uma corda, e eu faço um pulso desse lado e outra pessoa faz o pulso desse outro lado.
Então, o meu pulso vem nessa direção e para cá, e o pulso da outra pessoa, né, vem nessa direção e para esse outro lado bem aqui. Aí eles estão indo um de frente para o outro até o momento que eles se encontram, e o que a gente observa é que no momento do encontro deles, quando a gente tem uma interferência construtiva, os dois pulsos bem aqui se tornam apenas um, sendo que esses dois pulsos bem aqui se tornam um, né? E esse único pulso é a somatória desses dois bem aqui. E a gente já vai entender rapidinho. Mas depois do momento que eles se encontram, eles continuam a trajetória deles como se eles não tivessem se encontrado. Então o pulso que eu fiz indo para lá continua vindo para cá, como vocês podem ver. E o pulso que a outra pessoa fez indo para lá continua indo para lá, como a gente está vendo bem aqui. Essa é a ideia. Geralmente nas questões eles vão querer saber o tamanho dessa onda bem aqui, a amplitude dela que ela vai ter, na verdade. Então, qual a amplitude? Que essa amplitude total, né, já que a junção dos dois é muito tranquilo de resolver, de descobrir. Basta a gente saber o tamanho da amplitude 1 e o tamanho da amplitude 2. No caso, a gente tem dois pulsos bem aqui. Basta a gente saber, né, a amplitude dessa mais essa, e são mais duas. Então a amplitude total, né, essa amplitude nova que a gente vai ter bem aqui, que é o momento do encontro dos dois pulsos, né, a gente acha pelo quê? Pelo tamanho da amplitude 1 mais o tamanho da amplitude 2, bem tranquilo. E, mais uma vez lembrando, né, eles se encontram, interagem lá entre si, fazem um pulso bem maior, como a gente pode ver bem aqui, mas depois eles continuam o movimento deles tranquilamente, eles não são refletidos nem nada, eles simplesmente passam-se junto e continuam o movimento deles. E a gente tem a nossa interferência destrutiva, que seria o inverso. Nesse caso eu tenho um pulso que uma pessoa fez nessa direção bem aqui e um outro pulso que uma outra pessoa fez nessa direção bem aqui. Só que a gente pode ver que o pulso que vem daqui, olha, ele tem, né, a sua barriguinha aqui, como a gente pode ver, né, a sua amplitude voltada para cima, e o outro tem uma amplitude, uma barriguinha aqui voltada para baixo. Então, quando eles se encontram bem aqui, dá um pulso resultante e depois eles continuam o movimento deles tranquilamente, sem nenhum prejuízo. Esse daqui continua grande, alto e para cima indo para esse lado, e esse menorzinho continua pequeno, né, menor, com a barriguinha voltada para baixo, e continua o movimento dele nessa direção. Aí o que ele vai te perguntar também? O tamanho dessa amplitude bem aqui, né, dessa amplitude total. Nesse caso, o que a gente está observando? Que eu tenho um pulso grande e um pulso pequeno. Então, basta eu pegar a amplitude 1 e a amplitude 2 e eu sei o valor da minha amplitude total. Nesse caso, a minha amplitude total seria quem? Poxa, eu só estou vendo que eu tenho um grandão e um pouquinho menor e o pulso resultante foi o meio termo entre eles, significa então que a amplitude 1 menos a amplitude 2, né? A gente simplesmente subtraiu o valor das amplitudes e a gente teve bem aqui. Assim como também a gente pode ter, por exemplo, dois pulsos que eles vão vir bem aqui e eles vão ter o mesmo tamanho, como a gente pode ver bem aqui. Quando isso acontece, olha só, se eles têm o mesmo tamanho, se tem uma amplitude aqui de 1 metro, por exemplo, e para cá para baixo eu tenho uma outra amplitude de 1 metro, o que vai acontecer? Essa amplitude total nessa segunda situação, né, quando eles se encontram, o que vai acontecer? É a amplitude 1 menos a amplitude 2. Então a amplitude total seria quem? 1 menos 1, a amplitude total seria 0, né? Então aqui ele zerou, mas depois eles continuam o movimento deles, né, tranquilamente. O pulso que veio por baixo continua indo por baixo, o pulso que foi por cima continua indo para cima, para lá, né, e o outro para cá. Então é basicamente essa a ideia da interferência. A gente vai ter duas situações com dois pulsos que eles podem estar vindo na mesma direção, né, e com as barriguinhas para cima, eles vão se tornar um pulso bem grandão, assim como eles podem vir os dois por baixo, se tornar um pulso bem grandão, só que para baixo. E aqui a gente tem o que a gente chama de destrutivo, né? A gente veio um por cima, um por baixo, e o que acontece? O pulso resultante dos dois é um pulso meio termo, ou até mesmo zero, como a gente viu bem aqui, mas eles continuam o movimento deles tranquilamente. Agora a gente vai para a parte mais importante da nossa aula, que é o efeito Doppler, né? Que a gente precisa entender bastante como é que ele funciona, e aí a gente finaliza a nossa aula. Bora lá!
Bom, galera, então na aula de hoje é só mesmo, nós acabamos de ver bastante fenômenos ondulatórios. Vai ficar faltando só o efeito Doppler, mas eu resolvi falar dele, a respeito dele, em uma aula separada, porque ele é bastante importante e ele é um pouquinho complexo e um assunto bastante extenso. Então eu acho melhor a gente ver ele numa aula separada com mais calma para a gente poder entender ele e como é que ele funciona. Bom, enfim, então na aula de hoje a gente viu aqui alguns efeitos, né, alguns fenômenos ondulatórios, como é que a gente entende um pouquinho mais a respeito da onda, como é que ela funciona, como é que ela se comporta, né, em alguns meios, quando ela passa de um meio para outro, quando ela é refletida, enfim. E esse foi o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai ter um outro vídeo aqui resolvendo os exercícios relacionados a esses fenômenos ondulatórios. Então por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado pela atenção, gente.